Banco Central diz em documento que se a nova regra fiscal for sólida, a inflação deve cair. Bolsa sobe após o comunicado. Impasse no Congresso continua. Senadores não aceitam proposta de incluir mais deputados nas comissões mistas. E você vai ver também. Aluno que matou o professor à facada já havia feito ameaças em outro colégio. A polícia agora investiga a motivação do crime. Apenas 1 em cada 4 idosos com mais de 70 anos tomou reforço com a vacina bivalente contra a Covid. Incêndio em centro de imigrantes deixa dezenas de mortos no México. E ainda, França vive onda de protestos contra a reforma da Previdência. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, nós estamos ao vivo, são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dânia. Boa tarde, Kleber. E boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos nos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. E a gente começa falando de política. O Senado Federal resiste à proposta da Câmara de ter mais deputados nas comissões mistas. O rito de tramitação das medidas provisórias tem causado conflito entre as duas casas legislativas. Os líderes no Senado não concordaram com a proposta apresentada pela Câmara dos Deputados para solucionar o impasse sobre a tramitação das medidas provisórias. Um dos pontos de embate é a proporção de senadores e deputados nas comissões mistas que analisam as MPs. A proposta da Câmara atende à exigência do Senado de manter a análise pelas comissões mistas, mas amplia a participação dos deputados, 3 a cada senador. No modelo atual, as vagas nesses colegiados são divididas igualmente, 12 senadores e 12 deputados. A justificativa dos líderes da Câmara é que a casa tem mais parlamentares, mas líderes do Senado entendem que isso equivaleria a abrir uma exceção de poder à Câmara que não encontra respaldo no Senado. As MPs precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornarem leis em definitivo. Se não forem votadas a tempo, perdem a validade. Em ata do Copom, o Banco Central detalhou o cenário econômico considerado na decisão de manutenção da Selic em 13,75% ao ano. A instituição afirmou que se a nova regra fiscal, que deve ser anunciada nesta semana pelo governo, for sólida e admissível, pode reduzir a inflação. O Comitê de Política Monetária enfatizou que um cenário com um arcabouço fiscal sólido e confiável pode levar a um processo desinflacionário mais benigno, por meio das expectativas do mercado. A área econômica do governo já finalizou o chamado arcabouço fiscal, que são as novas regras para as contas públicas em substituição ao atual teto de gastos, como critério para o controle dos gastos, uma âncora fiscal. A apresentação da nova regra pode acontecer ainda nesta semana. Em aceno ao governo, o Copom avaliou também que o compromisso do Ministério da Fazenda em demonstrar responsabilidade fiscal pode reduzir o risco de alta sobre a inflação já no curto prazo. Ainda assim, a autoridade reiterou que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste sobre a taxa de juros, caso o processo de desinflação não aconteça como esperado. E após comunicado, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, passou a operar em alta nesta terça-feira. Às 10 horas e 45 minutos da manhã, o índice subia 0,99% aos 100.648 pontos. E a gente continua falando de economia. A nova decisão sobre os juros dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS deverá ser anunciada hoje à tarde pelo governo. Nas últimas 2 semanas, foram realizadas diversas reuniões pela equipe técnica para discutir o assunto. Em 13 de março, foi aprovada uma diminuição no limite de juros para essas operações, de 2,14% para 1,7% ao mês. Por causa disso,
Bancos públicos e também privados decidiram interromper a concessão de empréstimos nessa modalidade. E a justificativa foi que as instituições não conseguiam suportar a operação por conta dos custos, mas a suspensão também desagradou muitas pessoas que contavam com o crédito. A intenção agora é alterar a taxa para atender os dois lados sem prejuízos. E mudando de assunto, o adolescente que realizou os ataques na escola Tomásia Montoro, na zona oeste de São Paulo, já tinha dado sinais de um comportamento violento. Uma ex-professora alertou a polícia há um mês sobre as postagens suspeitas dele nas redes sociais. Há um mês, uma antiga professora do aluno de 13 anos, responsável pelo ataque na escola estadual que deixou uma professora morta e outras 4 pessoas feridas, já havia feito uma denúncia à Polícia Civil sobre o comportamento suspeito do adolescente nas redes sociais. A professora registrou um boletim de ocorrência online no dia 28 de fevereiro de 2023, alegando que o aluno estava postando vídeos portando arma de fogo e simulando ataques violentos. Na época, o aluno estudava na escola estadual José Roberto Pacheco, no Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, o aluno foi transferido para a escola do ataque no dia 6 de março. A professora também disse no registro policial que o aluno encaminhou mensagens e fotos de armas aos demais alunos e a alguns pais. Segundo a denúncia, os pais do aluno haviam sido convocados e orientados pela direção para que providências cabíveis fossem tomadas. O BO foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. O DP determinou a 8ª Vara das Testemunhas e notificou a Vara da Infância e Juventude e o Conselho Tutelar do município. A Secretaria Estadual da Educação informou que disponibilizou uma equipe de psicólogos exclusivamente para a escola Tomásia Montoro. Segundo a pasta, a contratação de 150 mil horas de atendimento psicológico e psicopedagogo estão em cronograma do ano para escolas estaduais. A secretaria informou também que o programa Conviva deve ter 5 mil novos profissionais que vão se dedicar à prevenção à violência nas unidades de ensino. A traumática experiência vivida pelos alunos e professores da escola Tomásia Montoro não consta nos livros e apostilas, mas infelizmente tem feito parte do currículo escolar nos últimos anos. De tempos em tempos, salas de aula do Brasil e de outros lugares do mundo têm se tornado cenário de crimes. E o poder público tem sido reprovado nesse trágico teste. Lamentável, né, Dani? Pois é. E em meio a essa tristeza surgem as perguntas. Que lição aprendemos após mais um assassinato brutal? E, principalmente, esse crime poderia ter sido evitado? Não se trata de uma prova escolar, mas de questões que devem ser resolvidas para fazer com que as escolas sejam apenas lugar de aprender boas lições. E para nos ajudar a buscar essas respostas, vamos conversar agora com o Júnior Silva, que é psicanalista. Boa tarde, Júnior. Mais uma vez, aí, seja muito bem-vindo à nossa emissora. Muito boa tarde, que bom estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho desse assunto, está tanto se falando aí hoje na mídia. Pois é, Júnior. Infelizmente, um caso aí que ganha destaque e não é uma notícia boa. Ainda não se sabe a motivação desse crime, mas dá para traçar para a gente um perfil desse adolescente de 13 anos? Então, é muito difícil a gente, sem saber o contexto de como ele vivia, de com quem ele convivia, como era o seu ambiente familiar. Mas a gente sabe, quando a gente vê isso acontecendo pelo mundo, que muitas vezes acontecem esses casos por causa de um jovem, de uma criança que pode ter uma depressão profunda, até mesmo um transtorno psiquiátrico, onde a gente tem visto muito por aí pelo mundo que a maioria desses casos é quando algum adolescente, algum jovem, algum adulto, ele tem um transtorno psiquiátrico e não foi observado pela família. E, Júnior, como a gente acabou de ver aí na reportagem, uma antiga professora do aluno já havia feito uma denúncia à Polícia Civil sobre o comportamento suspeito dele nas redes sociais. Faltou acompanhamento de que forma a polícia, a escola e os pais poderiam ter agido. Então, aqui, infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma forma preventiva de tratar essas coisas quando se fala da saúde mental. Então, quando às vezes as pessoas
com ajuda quando já está num caso muito grave. Pode ser na depressão, enfim, entre outros motivos também. Mas eu acredito que, por essa falta de conhecimento, de observação familiar, isso faz as pessoas não procurarem ajuda na hora certa, acontecer essas catástrofes que acontecem, quando eles não procurar ajuda, já a coisa aconteceu, e aí gerando esse transtorno e essa tristeza tão grande. E eu chamo a atenção para esses números. Um estudo revela que desde 2002, o Brasil registrou 22 ataques de violência extrema em escolas, incluindo esse último atentado. E ao todo, 36 pessoas morreram. E a gente imagina, é claro, a preocupação dos pais que estão em casa e se deparam com essa notícia. Como evitar, ou pelo menos como diminuir o risco desse tipo de crime acontecer? Eu acho que uma coisa que é muito importante é nós observarmos aqueles que estão do nosso lado. Se você percebe que teve uma mudança de comportamento, eles começam a fazer coisas que não estão acostumados a fazer, e ter essa mudança, é hora de você começar a procurar ajuda. Às vezes a gente pode achar que é simplesmente uma fase, só algo que está acontecendo, mas pode ser que a pessoa ela já esteja carregando um sofrimento ou alguma situação interna há muito tempo, e a gente não percebeu. Eu acho que uma das formas de a gente evitar essas coisas houve uma mudança de comportamento, procure ajuda. E isso nós vamos evitar muitas dessas situações que aconteceram, de mortes e até mesmo de suicídio. É importante perceber o próximo, né? Nós conversamos com o Júnior Silva, que é psicanalista. Muito obrigada pela sua participação, Júnior. Muito obrigado e contem comigo. É isso aí. E como a Dani falou agora há pouco, muitos pais e mães que acompanham essa história, com certeza estão muito preocupados e até inseguros para mandar os filhos para a escola. A Igreja Internacional da Graça de Deus desenvolve um trabalho específico para jovens e adolescentes no Ministério Jovens que Vencem. E nós conversamos com o pastor Márcio Alves, que é o líder do ministério. E agora nós vamos ouvir dele algumas dicas importantes para os pais. Acompanhe. Então nós precisamos tomar muito cuidado e estar atentos aos pequenos detalhes e sinais que a nossa geração tem demonstrado. Você pai, você mãe, você que tem jovem na sua casa, esteja atento ao comportamento dele. E chama ele para perto. Como é que você faz isso? Chama ele para perto, sente com ele, converse com ele. Porque talvez ele está achando que a família não dá atenção, que todos acham que ele é careta. E por isso que ele acaba tendo esses surtos, esses picos e acaba cometendo a tragédia. Então muita atenção, devemos estar ligados com os sinais, os detalhes que fazem toda a diferença. Fazendo assim, se você não está conseguindo ter força para cuidar dessa pessoa sozinho, procure um profissional da área da saúde, um psicólogo, líderes religiosos. Existem igrejas que têm trabalhos específicos para cuidar dessa geração e eu creio que fazendo assim vamos evitar grandes tragédias em nome de Jesus. E veja a seguir, incêndio em centro de imigrantes deixa dezenas de mortos no México. E ainda, França vive onda de protestos contra a reforma da Previdência. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 13 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília e agora a gente traz notícias de saúde. Depois de um mês de campanha, somente 1 em cada 4 idosos com mais de 70 anos tomou reforço com a vacina bivalente contra a Covid. A cobertura nos grupos prioritários está abaixo de 20%. Passado um mês desde que o Ministério da Saúde começou a campanha de vacinação contra a Covid, com a bivalente em grupos mais vulneráveis, apenas 1 em cada 4 idosos com mais de 70 anos tomou o imunizante até agora. Os aptos para essa imunização devem ter o esquema vacinal completo, com pelo menos 2 doses da vacina monovalente, sendo que a última deve ter sido aplicada com um intervalo mínimo de 4 meses. Além dos idosos, foram chamados na primeira leva os imunocomprometidos, residentes e funcionários de lares de longa permanência, indígenas, população ribeirinha e quilombola. Em relação aos idosos com mais de 70 anos, o governo estima que 14 milhões de pessoas
possam receber a vacina bivalente. Mas até agora, somente 3.300.000 procuraram os postos de saúde. As coberturas estão baixas também para os demais grupos convocados. Entre os imunocomprometidos, 11,9% tomaram a vacina bivalente. O patamar é semelhante ao dos residentes em lares de longa permanência, como asilos e casas de repouso, que ficou em 11,2%. No total, a primeira fase da vacinação tem como alvo 18.700.000 pessoas dos grupos prioritários. Desse total, apenas 3.600.000 tomaram o reforço com a vacina bivalente. Nos últimos 12 meses, foram registradas mais de 28.000 mortes por Covid no Brasil. E desse total, 24.000 foram idosos com mais de 60 anos. E um incêndio no México deixou 39 pessoas mortas e dezenas de feridos na noite desta segunda-feira. O fogo atingiu o prédio do Instituto Nacional de Migração, na cidade de Juárez, que fica na fronteira com os Estados Unidos. O México acordou sob o impacto da tragédia nesta terça-feira. Um incêndio atingiu na madrugada o Instituto Nacional de Migração em Ciudad Juárez, deixando um grande número de mortos. Bombeiros e dezenas de ambulâncias foram enviados ao local que fica no norte do país, próximo da fronteira com os Estados Unidos. O incêndio começou pouco antes da meia-noite. Um funcionário das equipes de emergência, que falou na condição de anonimato, disse que o centro tinha quase 70 migrantes, a maioria venezuelanos. Uma migrante se desesperou no momento em que o marido era socorrido. Ele é um ser humano, a pessoa também sente, a pessoa é tratada como um cachorro. Ele foi levado por uma ambulância. Eles não falam nada. Você pode perder um parente e eles não te falam se ele está morto. Ciudad Juárez, vizinha de El Paso, no Texas, é uma das localidades fronteiriças onde permanecem retidos estrangeiros sem documentos que tentam chegar aos Estados Unidos para pedir asilo. Um relatório recente da Organização Internacional para as Migrações informa que 7.661 migrantes morreram ou desapareceram na travessia para os Estados Unidos desde 2014. Pelo menos 988 perderam a vida em acidentes ou por viajar em condições desumanas. Na França, cresce o número de manifestantes contra a reforma da Previdência. O pedido é para que o presidente Emmanuel Macron suspenda o projeto que adia a idade para a aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030. A França vive nesta terça-feira a 10ª jornada de protestos contra a impopular reforma da Previdência adotada pelo presidente Emmanuel Macron, que busca uma solução para o cada vez mais violento conflito social, mas sem cogitar a retirada da nova lei. As manifestações de quinta-feira da semana passada terminaram com 457 detidos e 441 agentes de segurança feridos. Em meio à escalada das tensões, Macron e a primeira-ministra francesa Elisabeth Borne anunciaram que estendem a mão para os sindicatos, que lideram os protestos desde janeiro, mas sem ceder à reivindicação para que o governo desista da reforma. Nesta terça, lideranças sindicais reforçaram o pedido por um processo de mediação. Nós vemos que a mobilização não está perdendo força e decidimos propor mais uma vez ao governo, especialmente ao presidente, que suspenda o projeto e aponte um mediador. A decisão de Macron de adotar o projeto por decreto, por temer uma derrota durante a votação no parlamento e a recusa de voltar atrás, provocaram a radicalização dos protestos, com violentos confrontos registrados desde o dia 16 de março. Os protestos em Saint-Soline no sábado mostram que as manifestações pela reforma da Previdência não precisam ser violentas. Elas enfraquecem nossas instituições e a República. Nós somos e vamos continuar sendo contra a violência ilegítima e perigosa. Os protestos exigem a retirada da nova legislação, que adia a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e antecipa para 2027 a exigência de contribuir 43 anos, e não 42, como é a regra atual, para receber uma pensão completa. Depois de ser adotado por decreto, o texto passa agora por análise do Conselho Constitucional e o governo espera que a reforma entre em vigor até o fim deste ano.
Autoridades estimam até 900 mil manifestantes nas ruas da França nesta terça-feira. O Ministério do Interior anunciou um dispositivo de segurança inédito com 13 mil agentes escalados para os protestos. E olha só, todo mundo conhece aquela frase, nem tudo que reluz é ouro, aliás, como a gente pode ver pela blusa da Dani. Tá gritando hoje aqui, reluzindo. Mas tem coisa que reluz e não é a blusa da Dani, é ouro sim, de verdade. Mesmo? Um garimpeiro amador da Austrália tirou a sorte grande. Ele encontrou uma pepita de ouro de quase 5 quilos. A pedra é essa aí que a gente vai mostrar para você agora nessas fotos. A pepita vale 160 mil dólares, o equivalente aí a 831 mil reais. Do total de 5 quilos, 2,6 kg eram de ouro puro. E para encontrar o garimpeiro, usou aí um equipamento muito simples. O negociante que comprou a pedra, da pedra dele, disse que nunca havia visto uma pepita desse tamanho. E olha só, o curioso é que o garimpeiro não esperava receber tudo isso. Olha só, ele esperava receber no máximo pela pedra 50 mil reais e acabou recebendo 800 mil. Esse realmente, Dani, encontrou o mapa da mina. Sem dúvida. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais.